Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa aqibatu lil muttaqeen. Wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Kareem wal Furqanil Majid. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyil kareem. Wa nahnu ala zalika min ash-shahidin wa shakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Meus prezados irmãos, prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala, apesar de estarmos a enfrentar uma pandemia, coronavírus, ou Covid-19, mas Allah subhanahu wa ta'ala ainda nos prevalece o nosso imã, a nossa convicção que tudo provém de Allah subhanahu wa ta'ala e tudo é através de Allah subhanahu wa ta'ala que irradica-se. O tema que eu vou abordar hoje é sobre direitos humanos no Islã. Nós estamos num mundo onde fala-se dos direitos humanos, igualdade do homem e a mulher e muitas outras coisas que essas vozes fazem-nos soar do Ocidente. E nós achamos, infelizmente, os muçulmanos, que nós devemos associar com essas associações e essas organizações de direitos humanos que vêm do Ocidente ou do mundo ocidentalizado. Infelizmente, nós esquecemos a nossa origem, infelizmente, nós esquecemos a situação do mundo antes do Islã. Se nós analisarmos e estudarmos a história universal, nós notamos que antes da vinda do nosso querido e amado mensageiro Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, o mundo não tinha leis, não havia direito de igualdade, não havia valores morais e sociais, muito menos espirituais. Falando da Península da Arábia, era o país de bárbaros, era o país em que os mais poderosos governavam. Era o país em que aqueles que tinham mais poder é que mandavam no outro. E havia escravatura, não havia direito da mulher. A mulher mal que nascia, se nascesse uma menina, se nascesse uma criança de sexo feminino, enterravam viva em honra e em sacrifício dos deuses. Mas vamos analisar as grandes civilizações da altura, que era a Roma e a Pérsia. Também não fugia muito, a escravatura era patente. As mulheres não tinham valor. As mulheres eram consideradas como um objeto. Um homem podia ter 20, 30, 40 mulheres. E isso era a tal civilização dos países mais civilizados na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A escravatura era patente em todo lado. Mas com a vinda de Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, pela primeira vez na história universal, em todo o mundo, foi proclamado que não há escravatura no Islã.
E essa proclamação é uma proclamação divina quando Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, diz: Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ilayhi, inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul nabiyil karim. Allah subhanahu wa ta'ala diz, revela esse versículo para o nosso santificado profeta Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, diz: Ya ayuhan nas, ó humanidade. Meus irmãos, um ponto a notar é que Allah subhanahu wa ta'ala aqui não frisa para os muçulmanos nem para os crentes, não diz Ya ayuhal muslimun ou Ya ayuhal mu'minun, mas diz Ya ayuhan nas, ó humanidade. Inna khalaqnakum min dhakari wa unsa, eu criei-vos através do sexo masculino e do sexo feminino. É através de um homem e uma mulher que eu vos criei e expandi esse mundo. Min dhakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, e depois dividi-vos e separei-vos em tribos, em nações. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu alayhi, dividi-vos em tribos e nações para que vós possais conhecer uns aos outros. Inna akramakum indallahi atqakum, mas fiquem em saber que o melhor dentre vós é aquele que tem temor para com Allah subhanahu wa ta'ala. Meus irmãos, esse ayat do Corão claramente nos diz que Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos, dividiu-nos em várias raças, em várias nações, em várias etnias, em várias cores. Temos de cor branca, temos cor preta, temos cor castanha, temos cor amarela, temos várias cores, nações com seus usos e costumes. Mas nenhum deles, seja branco, seja preto, é superior ao outro. A superioridade que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensinou através de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baseia-se somente pelo temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que tem valores morais, valores sociais, valores espirituais bem emanados na sua personalidade e tem um temor com o seu Criador, este é que é superior ao outro, seja ele branco, seja ele preto, seja quem for, ou negro, ou seja quem for. Aqui não vem a escolha. Não vamos esquecer também que na última cerimônia de despedida, em que Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, no terreno de Arafá, em Arafá diz: ó povo, aqui também não diz ó muçulmanos, embora a maioria era muçulmanas, ó povo, vocês provêm de Adão, o primeiro homem, a primeira criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, e Adão provém da terra. O árabe não é superior ao não árabe. O não árabe não é superior ao árabe. O branco não é superior ao preto. E o preto não é superior ao branco. A superioridade é aquele que tem temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Não é pela cor, não é pela raça, não é pela etnia, não é pelo poder financeiro, não é pelo poder intelectual, não é nada disso, mas pelo temor para com Allah subhanahu wa ta'ala. Este foi o ensinamento. Primeira vez na história universal que o Islã, através de Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, proclamou os direitos humanos. E hoje nós estamos atrás dos direitos humanos feitos pelos homens como nós. Esquecemos o direito humano que está patenteado no Sagrado Corão e na vida do nosso Nabi Muhammad e nos hadiths de Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Meus irmãos, o mundo
em que nós encontramos hoje, fala-se muito no direito humano, mas não existe direito humano. Nós vimos casos agora nos Estados Unidos em que o negro é massacrado. Há discriminação. Embora que essa discriminação não seja muito patente assim aparentemente, mas existe em toda a parte do mundo. Mas até o século XX, os Estados Unidos da América tinham escravos da África e tinham escravos de outros países também. Escravizavam pessoas. Enquanto que o Islã, há 1440 anos atrás, já tinha erradicado a escravatura. Meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala distingue as pessoas ou valoriza as pessoas não consoante a sua cor. O termômetro que Allah subhanahu wa ta'ala utiliza não é pela cor, não é pela raça, não é pela posição financeira, mas é pelo taqwa, o temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: quem mata uma pessoa, seja ele branco ou seja preto, ou seja de que cor for, seja pobre, seja rico, é como se tivesse injustamente, mata injustamente, é como se tivesse matado toda a humanidade. E quem salva uma pessoa, seja branco, seja preto, ou seja de que raça for, é como se tivesse salvado também toda a humanidade. Meus irmãos, vamos ver alguns aspectos na vida do nosso santificado profeta Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Na prática, porque o Corão nos ensina que ele é o nosso uswatul hasana, é o exemplo, o melhor dos melhores exemplos que nós devemos seguir a Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam fez migração, ou hijrat, de Meca para Medina, isso foi primeiro por ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, e também alguns madinenses, os ansars, os residentes de Medina, convidaram o Nabi sallallahu alaihi wasallam. E quando vieram a Meca, disseram: "Ya Rasulullah, venha ter conosco, nós vamos recebê-lo bem." Porque eles viam que o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a ser maltratado pelos kufars e mushriquins de Meca. Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando chega a Medina, os ansars recebem com um qasida muito bonito: Ta'ala al-Badr. Esse está lá. E Nabi sallallahu alaihi wasallam, a primeira coisa que ele cria, a união entre os muhajirins, os imigrantes e os residentes, os ansars. Ansars são aqueles que ajudaram a receber o Nabi e os seus sahaba e os muhajirins. Qual é a união que ele criou? Disse aos irmãos ansars, que estavam em Medina já radicados, tinham seus negócios, tinham suas casas, tinham suas esposas, tinham a vida organizada: se vocês abraçam um irmão muhajirin, faça ele como um irmão. E se tiveres dois negócios, dá um negócio para ele, um fica para si. Se tiveres duas mulheres, divorcia uma e faz ele casar com outra. Ou arranja soluções. Cria uma irmandade, uma união. Então foi essa a primeira irmandade que ele criou, sem discriminação da cor, da raça, de grau, posição financeira, porque os muhajirin tinham abandonado tudo que eles tinham em Meca. Casa, negócio, propriedades, família, abandonaram tudo, vieram com a roupa que estava no corpo, ou mesmo, pode ser algumas coisas que trouxeram à mão. Vieram sem nada. Os Ansar, só por essa decisão do Nabi sallallahu alaihi wasallam, aceitou abraçar os seus irmãos muhajirin, e não houve discriminação, não houve nada. A mesquita foi construída. Depois de construir a mesquita, estavam lá os sahabas: Abu Bakr, Hazrat Umar, Abu Huraira, Abdurrahman bin Auf, Hazrat Ali, Hazrat Osman, e grandes sahabas de renome estavam lá.
Mas ele escolheu um ex-escravo, Hazrat Bilal radiallahu ta'ala anhu, como muadhin. Era de origem africana, era da Abissínia, que hoje é conhecido como Etiópia. Ele era um escravo, era maltratado pelo seu patrão, pelo seu dono. Era exposto no solo, com uma pedra grande sobre o seu estômago, em pleno dia, em plena hora do verão, do calor, com um solo bem quente. Mas ele continuava a dizer Ahad, Ahad, Ahad. Proclamava o primeiro calma. Cada vez que ele proclamava, mais era castigado, mas ele não parava de proclamar, porque era o tal imã que ele aceitou como a sua fé. Foi quando Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala libertou. Comprou ao preço que pediu, ofereceu-lhe preço e libertou. E disse, a partir de hoje és livre. Então é aqui quando mostra-se os companheiros de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aceitaram essa mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala e de Nabi sallallahu alaihi wasallam, e eles próprios libertavam os escravos que estavam por ser maltratados. Hazrat Bilal, já um homem livre, ele corre e diz, Ya Rasulullah, eu quero estar contigo. E foi lá, começou a estar, e foi ali que Nabi sallallahu alaihi wasallam nomeou como primeiro muadhin, e não nomeou mais ninguém. Ele dava o adhan e as pessoas viam com aquela doce melodiosa, bonita. Quando em Madinatul Munawwara começou a enraizar o imã, as pessoas começaram a aumentar na família muçulmana. A mesquita começou a estar cheia. Certo dia, depois do Salatul Isha, aparece um grupo de sahabas. Não foi com má intenção, mas eles tiveram uma visão aparente daquilo que eles pensavam. Foram ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Hoje nós somos muito. Temos pessoas entre nós que são grandes caris, têm uma voz alta, uma voz com um makhraj, com um pronunciamento apropriado árabe e bem nítida voz. Nós queríamos sugerir uma coisa, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah disse todo ouvido. Se Ya Rasulullah, o Bilal, não há dúvida, é nosso irmão, é um bom muadhin, mas ele, como não é árabe, o sotaque dele, algumas palavras não pronuncia-se bem. Então, por que nós, já que temos pessoas aqui com capacidade de expressão, de pronunciar propriamente um árabe, por que nós não vamos nomear essas pessoas para dar o adhan? Assim vamos ter mais beleza, mais coisas. Assim. Rasulullah não comentou, disse, façam bem entenderem. Não disse não. Era opinião. O Islã é pela democracia, um grupo dos crentes vieram, solicitaram ao nosso Nabi, e nosso Nabi disse, façam como vocês acharem. Então eles nomearam um sujeito que tinha uma voz muito boa, para poder proferir o adhan de hora em avante. E disse ao Bilal, meu irmão, coitado de Bilal, ficou sentido e nada disse. Chega no dia, isso foi depois de Isha, na hora da Al-Fajr, no dia seguinte. Chega a hora da Al-Fajr, o novo muadhin com a sua voz melodiosa, bem alta, com um pronunciamento propriamente árabe, profere o adhan. As pessoas vieram, fizeram o Salatul Fajr. Era o hábito na altura de Nabi sallallahu alaihi wasallam, depois do Salatul Fajr, ficarem sentados até o Ishraq, até o nascimento do sol, para poderem fazer o Salatul Isha. As pessoas ficaram sentadas naquele dia, naquela manhã, incluído Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. O tempo foi passando,
acima do normal. E quando esses sahabas, alguns viram que o sol hoje não está a nascer, não está a chegar a hora de Ishraq, o que se passa? Foram com o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulullah, o tempo está a prolongar-se muito e o sol não nasce. Foi nessa altura que Jibrail, o anjo da revelação, aparece para Nabi sallallahu alaihi wasallam e disse: Ya Rasulullah, assalamu alaikum, profere o salam, e diz: o que se passa? Que hoje não ouvimos a voz do Bilal no Arsh. Não ouvimos a voz do Bilal no Arsh. O que se passa? E Allah subhanahu wa ta'ala determinou, enquanto que a voz do Bilal não ser pronunciada e eu não ouvir aqui no Arsh, jamais o sol vai nascer. Ele diz isso ao Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois de receber essa mensagem, transmite aos sahabas, as pessoas que vieram questionar pelo tempo que não passava. Os sahabas, todos envergonhados, pediram a Bilal: Ya Hazrat Bilal, tafaddal, dê o seu melodioso azan. E quando Bilal, Hazrat Bilal, todo satisfeito, sobe e dá o adhan do Fajr. E novamente feito o Salatul Fajr. E depois do Salatul Fajr, passado algum tempo, o sol nasce. Meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala não vê. Allah subhanahu wa ta'ala não vê a voz. Embora quem recita bem o Corão, quem pronuncia bem, tem grandes salabs. Mas se ele, por defeito de não ser árabe, defeito da língua, alguma coisa, não podia, Allah subhanahu wa ta'ala ignorou isso. Mas o Allah subhanahu wa ta'ala valorizou é a maneira como o Bilal, o amor que o Bilal tinha para com a sua tarefa. Como ele cumpria essa tarefa de muaddin. Meus irmãos, ele era um escravo que foi libertado por Hazrat Abu Bakr. Em comparação daqueles grandes sahabas como Abu Bakr, Umar, Abdurrahman bin Auf, Osman Ghani e muitos outros que eram homens de renome de Quraysh, materialmente ou mundanamente não se comparava. Mas no Islã, nada desses valores materiais tem importância. A importância perante Allah subhanahu wa ta'ala era o taqwa, a dedicação que o Bilal tinha com a tarefa que foi incumbida por Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de ser o seu primeiro muaddin. Meus irmãos, podemos ver, Allah diz: a voz do Bilal não chegou no Arsh. E enquanto não vier, o sol não vai nascer. Allah tem todo o poder. Allah pode fazer o que bem entender. E isso aconteceu na vida de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meus irmãos, Abu Zar foi um grande sahaba. Fazia ibadat. Era um sahaba de renome, a quem é um sahaba de referência. Abu Zar radiallahu ta'ala. Certo dia teve troca de palavras com Hazrat Bilal e da sua boca saiu que você é filho de uma preta. Quem diz isso? Abu Zar radiallahu ta'ala anhu diz ao Bilal que você é um filho de uma preta. Depois de proferir essas palavras, ele realizou que cometeu um grande erro, porque ele não era uma pessoa qualquer, era um grande sábio. Disse: Bilal, peço perdão por ter te ofendido. Bilal não aceitou o perdão. Beijou os pés do Bilal. Bilal sentiu-se magoado. É o direito dele. Ele sentiu-se magoado.
Eu falei isso por ignorância, não foi com intenção. Não falei com a intenção de ofender, foi sem intenção. Hazrat Bilal continuou-se magoado. Abu Zar não sabia o que fazer, Bilal abandona o local, vai-se embora. Abu Zar não estava descansado, porque ele não era uma pessoa qualquer, era um sahaba com imã. Os sahabas, quando cometem um erro, eles fazem tudo por tudo para erradicar esse erro, nem que eles tenham que pedir desculpas e fazer tudo por tudo. Ele vai à casa do Bilal e não encontra o Bilal em casa. Ele tem certeza que o Hazrat Bilal foi ter com o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, porque a única pessoa com quem ele, se ele não está em casa, está com o nosso Nabi, e de certeza ele já deve ter queixado isso ao Nabi sallallahu alaihi wasallam, ou deve ter manifestado essa sua dor. Abu Zar disse: como vou enfrentar o meu Nabi? Como vou enfrentar o Rasulullah? Mas Abu Zar tinha imã também. Ele vai e lá no Mehfil de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apresenta-se e vê o Bilal cabeça abaixada, Abu Zar também. E nosso profeta não viu ele. Não levantou para ver Abu Zar, porque já sabia da história. Abu Zar pede desculpa. Ya Rasulullah, não foi com a intenção que eu falei, foi sem intenção. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: aqui não é questão de intenção. Você demonstrou o tempo de Jahiliya, o tempo da ignorância antes do Islã. Você demonstrou que na tua mente ainda existe esse pensamento da ignorância, do Jahiliya. Porque aquele que abraça o Islã nunca pode proferir essas palavras. Meus irmãos, estamos a falar aqui de um grande sahaba. É um aspecto que nós devemos analisar nas nossas vidas, nas nossas sociedades, as discriminações que nós fizemos. Nós não estamos a medir as consequências que isso vai nos dar. Esse exemplo é um exemplo que nós devemos seguir. Mais um exemplo que eu vou dar, só para valorizar. Eu estou aqui a falar do Hazrat Bilal. Por que estou a falar do Hazrat Bilal? Porque ele era um escravo. Noutras palavras, como dizem as pessoas, era um Zé Ninguém perante o dunya. Mas perante o Nabi sallallahu alaihi wasallam, perante o Islã, ele não era um Zé Ninguém. Ele era um muçulmano com um valor muito elevado. Não era um Zé Ninguém. Apesar da sua origem, no seu passado era escravo. Vou dar outro exemplo. Quando Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu tornou-se khalifa, o que Hazrat Umar radiallahu ta'ala certa vez diz? De Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu libertou e deu dignidade ao Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala anhu. Quem está a falar? Segundo o Khalifa. A quem o profeta sallallahu alaihi wasallam, se era para vir outro profeta, seria Umar. O valor da Hazrat Umar, ele disse: Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina, o meu chefe, o nosso chefe, o meu não, o nosso chefe, Sayyidina, o nosso chefe, o nosso líder, Abu Bakr. Até lá está tudo bem, porque Abu Bakr foi o primeiro Khalifa. Libertou o Sayyidina Hazrat Bilal. Ele tratou, segundo o Khalifa, tratou Hazrat Bilal por Sayyidina, o nosso líder. Por quê? Porque Bilal foi valorizado por Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Bilal foi valorizado por Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Então quem desvaloriza a quem Allah e seu Habib valorizou, essa pessoa não merece nenhuma coisa. Então Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, apesar de ser Khalifa, chamou de Hazrat Bilal de Sayyidina. Meus irmãos, estamos a falar de um ex-escravo.
Vamos dar mais um exemplo da Hazrat Bilal. Quando o 10º ano de Hijrat, Nabi sallallahu alaihi wasallam com seus sahabas vão a Meca, e onde acontece a conquista de Meca, sem armas, sem nada, só com aquele pessoal que vieram de Medina, Muhajirin e Ansar juntamente, conseguiram conquistar Meca sem armas. Foi a maior conquista. Em Meca, estavam lá pessoas que fizeram muito mal ao Islã. Estava Abu Sufyan também. Estava a esposa de Abu Sufyan, que contactou um escravo e ofereceu-lhe grande prenda para poder matar o tio de Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Hamza radiallahu ta'ala anhu, que era a chave do Islã. Estava essa senhora também. Todos se encolheram. Rasulullah, depois de tomar conta de Meca, disse: quem vai à casa do Abu Sufyan e quem vier aqui está safo, não tem, está todos perdoados. Perdoa a todos. Mostrou a qualidade de Ghafur, de Rahim. Perdoou, não vingou-se com ninguém. As pessoas vinham lá fazer bait, vinham dar mão e entravam em paz. Estás em paz, estás em paz. No fim, aparece uma senhora com hijab, toda tapada. Estava escondida em casa, mas já não podia estar mais tempo. Ela disse: tem que ir. Foi lá, ia enfrentar as consequências. Essa senhora, quando diz, Rasulullah diz: estás perdoada, podes ir. Vai em paz. Ela disse: Rasulullah, sabes quem eu sou? Essa senhora disse: eu sei sim, tu és esposa de Abu Sufyan. E eu matei teu tio. Eu espetei um punhal no coração, tirei o coração. Eu sei disso, mas estás perdoada, podes ir em paz. Estas são qualidades do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Em seguida, Nabi sallallahu alaihi wasallam abre a porta de Kaaba Sharif e derruba todos os ídolos, limpa 360 tal ídolos que estavam lá dentro, a quem eles adoravam. Limpa aquilo tudo. Depois de limpar, purificar, onde está Bilal? Onde está Bilal? Faz essa pergunta quando Hazrat Abbas radiallahu ta'ala anhu procura por Bilal. Bilal, Rasulullah está chamando. Venha ter comigo. Vamos entrar juntos, sejas primeiro a entrar dentro do Kaaba Sharif. Meus irmãos, vamos ver aqui Rasulullah, por que escolheu Bilal? Por que não escolheu Abu Bakr, que era seu companheiro até na cave? Ser o companheiro de Hijrat, Hazrat Abu Bakr, seu amigo, primeiro a aceitar o Islã. Por que não escolheu Umar? Por que não escolheu Hazrat Ali, que é seu primo, seu genro? Depois justifica. Bilal, apesar de sofrer tanto durante a escravatura, não renunciou ao seu imã, sempre manteve no seu ahad. Então seja ele o primeiro a fazer o salat aqui dentro. Meus irmãos, isso tudo tem a ver com direitos humanos no Islã. Para aqueles que acham que o Islã é uma religião que não tem direitos humanos. Aqui o Nabi sallallahu alaihi wasallam está a mostrar taxativamente o que é direitos humanos. Em seguida, enquanto estavam lá Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, Hazrat Umar, Hazrat Abdurrahman, Abu Huraira e muitos outros, mas chamou pelo Bilal novamente. Ô Bilal! E o Bilal aparece. Sobe em cima e proclama o Adhan. É novamente o Bilal que vai e proclama o Adhan por cima da Kaaba Sharif. Meus irmãos, esta é a qualidade que o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam demonstrou e valorizou o ser humano, independentemente da sua posição social.
Meus irmãos, esses são alguns exemplos que estou a dar na pessoa da Hazrat Bilal radiallahu ta'ala. Ainda posso dar mais um exemplo, mas essa tem a ver na conquista da Palestina. Isso foi na época do Khilafat da Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, quando conquistou-se a Palestina. Os soldados, os sahabas conquistaram a Palestina, mas os padres estavam lá, os cristãos, disseram que nós aceitamos a derrota. Nós aceitamos que de facto vocês ganharam, mas nós, a chave da cidade, não vamos dar a vocês. Queremos dar ao vosso comandante, porque custa-nos acreditar que um povo da Península Arábica hoje tem essa capacidade. Queremos conhecer o vosso comandante. E na altura, quem era o comandante? Hazrat Umar radiallahu ta'ala. O comandante do exército disse: está bom, vamos mandar essa mensagem para o nosso califa, para o nosso amir, nosso califa. E a mensagem chega ao califa, o califa aceita, empreende a viagem com um servente que estava lá e um camelo. Hazrat Umar disse ao servente: olha, uma certa distância eu vou estar por cima do camelo e você vai pegar a corda do camelo. Depois eu vou pegar a corda do camelo e tu vais estar no camelo. De quem estamos falando, meus irmãos? Do califa, do mundo islâmico da altura. A Roma já era conquistada. A Pérsia já era. A Palestina agora. O Islã expandiu-se a esse ponto. Então o califa, hoje um simples governador, tem certas modernias e muitas outras coisas que todo mundo sabe. Mas o califa disse: não, tu és ser humano como eu, então tu também tens de descansar, sobes no camelo, eu vou cavalgar, eu vou te levar, vou pegar a corda do camelo e vamos andar. Quando chegar a minha vez, eu vou no camelo e tu vais para baixo. Essa viagem saiu de Medina até chegar a Palestina. Quando chegam a Palestina, na última etapa da viagem, calha, o escravo está no camelo e Hazrat Umar está a pegar a corda do camelo. Está a pegar a corda do camelo. Os padres a verem, os sahabas todos em fila, com respeito, em homenagem para receber o nosso Nabi. E os padres a verem a pessoa que estava por cima do camelo, mas não tinha aparência de ser um comandante desse todo exército. E via embaixo e disse: aquele de certeza não pode ser califa. Onde é que está o califa? Onde é que está o vosso comandante? As pessoas começaram a respeitar, a dar homenagem para Hazrat Umar, que estava embaixo, a pegar a corda do camelo. E quando os padres começaram a deduzir, possivelmente seja este o comandante, porque eles estão a dar o devido respeito. Meus irmãos, é quando os padres foram, cumprimentaram e entregaram a chave da cidade. E há outros episódios que aconteceram, mas como não é o tópico, eu não vou falar. Mas nessa altura, Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu viu seus sahabas, seus soldados, com traje estrangeiro, casacos, coisas assim. Tiveu a dizer que os padres cristãos ficaram surpreendidos e admirados. Mas, entretanto, o Hazrat Umar, quando nota que os seus sahabas, os seus soldados, alguns chefes e outros, tinham uma indumentária diferente, estrangeira, porque eles vinham da Roma, de outros países assim, de outras guerras, onde eles conquistaram. Ele ficou preocupado e disse: vocês esqueceram a vossa origem? Ele
pergunta aos seus soldados. Os soldados abriram os casacos e disseram: Ya Rasulullah, nós nunca esquecemos, porque o nosso indumentário original está aqui conosco. Essas são nossas conquistas que nós tivemos, por isso é que estamos por cima. Está a ver o valor que o Hazrat Umar radiallahu ta'ala deu, que nunca devemos esquecer as nossas origens, como o Islã começou e como expandiu. Meus irmãos, ao terminar, simplesmente vou contar mais uma coisa, mais um episódio de Hazrat Bilal radiallahu ta'ala anhu, porque hoje essa palestra, o ponto fulcral foi de Hazrat Bilal radiallahu ta'ala anhu. Após a morte de Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Bilal radiallahu ta'ala anhu não conseguiu permanecer em Medina. Ele não conseguia estar lá a dar o adhan e não ver o nosso Rasul sair da sua casa, do seu hujra, do seu quarto, da sua casa, para o masjid. Ele abandona Medina e vai-se embora. Passados uns anos, Hazrat Bilal sonhou o seu querido profeta e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dizer: "Oh Bilal, não me vens visitar? Faz tempo." E Hazrat Bilal, mal que despertou desse sonho, prontificou-se, pegou no seu animal e empreendeu a viagem para Madinatul Munawwara. Chega a Madina, vai a campo do nosso profeta, está a chorar e está lá a encontrar-se com seu amado. A história é longa, mas eu vou simplesmente falar uma parte. Os netos, queridos netos de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam estavam lá também, e muitos sahabas disseram: "Oh Bilal, já que tu vieste, dá-nos azan. Agracia-nos com teu adhan, para termos as saudades do tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam." Hazrat Bilal disse: "Não consigo. Eu já não consigo dar azan aqui nessa mesquita sem a presença do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ele recusou a todos. Mas aparecem os irmãos Hasnain, Imam Hassan e Hussein. Diz: "Ya Bilal, faz-me ouvir o adhan." Como Hazrat Bilal podia recusar a essas duas criaturas, esses queridos netos de Nabi sallallahu alaihi wasallam, a quem o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Quem amar a ele está a amar a mim"? Hazrat Bilal aceitou esse pedido. E Hazrat Bilal foi e proferiu o adhan. As pessoas começaram, quando ouviram a voz do Bilal, sentiram aquelas saudades do tempo do profeta, começaram a vir a correr para o masjid. Mas quando chega na altura de pronunciar Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, e nessa altura Hazrat Bilal não consegue e para por aí. Meus irmãos, este é o amor de um escravo, um ex-escravo. Este é o amor que um escravo demonstrou para com o nosso Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Esse é o verdadeiro amor que nós devemos ter para o nosso Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Esses são alguns exemplos que eu dei com especial destaque da Hazrat Bilal, para mostrar que o Islã veio erradicar a escravatura e veio estabelecer os direitos humanos no Islã. Porque o Islã é uma religião que valoriza qualquer ser humano, seja de que etnia for, que religião for, que raça for, que cor for. Só valoriza aquele que tem taqwa perante Allah subhanahu wa ta'ala. E também, ao terminar, vou dar mais um exemplo. O rei do Egito ofereceu uma escrava, Maria Quiptia, para o nosso profeta sallallahu alaihi wasallam. Ela era uma escrava. Podia estar a fazer limpezas ou coisas assim, ou muita coisa. Podia libertar da escravatura, mas podia ter. Mas o que que Rasulullah demonstrou? Em primeiro lugar, libertou ela, deixou de ser escrava, ficou uma mulher livre. Em seguida, propôs-lhe em casamento. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam casou com ela. E ela, que era uma escrava, tornou-se ainda hoje a mãe dos crentes. Ummatul Mu'minin.
é a nossa mãe. É uma das esposas do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma alina al-balag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.